Opa! Católicos querem saber. Hoje o título do vídeo é grande, hein? Monoteísmo, politeísmo, deísmo, teísmo, gnosticismo, agnosticismo e ateísmo. Vamos aprender o significado dessas palavras? Então vamos lá. Vamos começar por monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um único Deus. É a crença e é o culto a um único Deus. Para os monoteístas, só existe um Deus. E ele só cultua, só presta culto a um único Deus. É o caso dos cristãos. Os cristãos só creem em um Deus. No caso dos cristãos, eles creem em um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um único Deus. Deus, para os cristãos, é o nome da família que mora no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa família, essas três pessoas, formam uma única família celeste que a gente chama de Deus. Mas é um único Deus. Isso é a crença cristã. Os judeus também creem em um único Deus, que não se revela em três pessoas. Na crença judaica, é um único Deus, uma única pessoa. Mas é um único Deus, como os cristãos. Já os islâmicos, os seguidores de Maomé, os muçulmanos, também creem num único Deus. E todas essas três religiões que creem num único Deus têm uma origem comum aqui embaixo, em Abraão. Todas elas têm Abraão como o revelador desse único Deus. Então, o Deus que os judeus adoram, que os cristãos adoram, que os muçulmanos adoram, é o mesmo Deus de Abraão. Então, essas três religiões estão ligadas a um mesmo homem, Abraão. Abraão, você pode ler a história dele em Gênesis 12, ele vivia numa cidade de Ur, na região da Caldeia. Era um lugar totalmente politeísta, já vou falar o que é politeísmo. É um lugar que tinha vários deuses, e ali ele escuta a voz de um Deus, que era o único Deus que existia. E inicia sua caminhada, e dessa caminhada vai resultar em três grandes religiões: os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Então, essas são as três grandes religiões monoteístas do mundo, porque elas creem e adoram um único Deus. Matou a charada? Fácil. Vamos para o politeísmo. Politeísmo. Variedade de deuses. O politeísmo acredita em vários deuses. E pode ter um Deus acima, um Deus abaixo, pode ter um Deus geral, um Deus que não é geral, mas todos são deuses. E esses deuses todos é que controlam a Terra. Então, o politeísta é aquele que crê em vários deuses e que cultua vários deuses. Por exemplo, a Umbanda, ela é politeísta. Os orixás da Umbanda são os deuses cultuados pela Umbanda, que são elementos da natureza. Então, os elementos da natureza, chamados orixás, são cultuados pelo umbandista como Deus, como deuses. Então, a Umbanda é politeísta. Acredita em vários deuses e cultua vários deuses. Aí a gente tem o deísmo. O que é o deísmo? O deísta é aquele que crê em Deus,
ou deuses. Tudo que existe foi criado por esse Deus ou esses deuses, mas Deus não intervém aqui. O deísta crê que tudo teve uma origem num ser supremo, Deus ou deuses. Mas esse ser supremo dotou a natureza de condução própria. A natureza sozinha cuida dela mesma. Deus criou, mas não acompanha. Isso crê o deísta. É um movimento do século 17, 18. Não tem muito tempo. O contrário do deísmo é o teísmo. O que o teísta acredita? O teísta acredita que Deus criou tudo e acompanha a sua criação. Ou seja, Deus plantou a horta e cuida dela. Então, o cristão, o católico, ele é o quê? Ele é deísta ou ele é teísta? Ele é teísta. Porque ele acredita que Deus criou tudo e acompanha a sua criação. E que você pode, inclusive, falar com ele pela sua oração. Foi isso que Jesus ensinou. Isso é teísmo, não é deísmo. Então, o católico é teísta, monoteísta. Ele acredita em um Deus, ele acredita que esse Deus criou tudo e que acompanha essa criação. Tá ficando claro? Agora, vamos para 3 últimos nomes, 3 últimas classificações. Gnosticismo, agnosticismo e ateísmo. Vamos lá? Gnosticismo, gnose. No início da pregação dos apóstolos, os apóstolos, especialmente Paulo, João, combateram muito a gnose, os gnosticistas. Gnose quer dizer conhecimento. E o que prega o gnosticismo? Gnosticismo não é uma religião, é uma maneira de pensar. O que prega o gnosticismo? O gnosticismo prega que há um conhecimento, porque gnose quer dizer conhecimento, há um conhecimento que quando você obtém esse conhecimento, você é salvo pelo conhecimento que obteve. Ou seja, a salvação depende de uma informação chegar até você. E essa informação chega até você de modo secreto. Você tem que entrar numa escala de conhecimento e ir se desenvolvendo para esse conhecimento chegando até você. Esse conhecimento não é dito para todo mundo. Esse conhecimento é dito para alguns. E somente alguns têm acesso a esse conhecimento. Então, muitos cristãos, no início da igreja, lá no tempo ainda de Paulo, de João, muitos cristãos entraram para a gnose. Eram cristãos gnósticos. Pensavam que o evangelho tinha que ser algo dito assim, no segredo, somente para alguns, para grupos selecionados. E o evangelho nunca foi isso. O evangelho é pregado na rua, nas praças. Jesus estava nos lugares públicos, falando tudo para todo mundo. Não tinham grupos iniciáticos, grupos de iniciação que você tem que fazer e passar por rituais para ir aprendendo. Não. Você vai na missa. Você pode nem ser batizado, mas você tem acesso a toda a informação. Você não precisa ser batizado para comprar um catecismo e ler o que pensa a igreja. Então, na Igreja Católica, na fé católica, não tem gnose. Não tem esse conhecimento escondido.
que vai sendo liberado aos poucos à medida em que você vai subindo de cargo ou de função dentro da instituição. A doutrina é pública aberta para todo mundo. Então, a gnose foi muito combatida por Paulo, por João, e a gnose produziu muitos dos livros apócrifos. Muitos dos evangelhos ditos apócrifos, que não estão na Bíblia e que geram muita conversa de gente que nunca leu nada e fica falando, os evangelhos apócrifos, muitos deles são de origem gnóstica. São cristãos gnósticos que escreveram. Aliás, eu recomendo você assistir o vídeo 41, esse é o 42, bota aí na pesquisa do YouTube, Católicos Querem Saber 41, que eu falo sobre evangelhos e textos apócrifos. Vai ser bom para você conhecer. Mas muitos desses textos apócrifos não estão na Bíblia porque trazem essa ideia gnóstica do segredo, do sigilo, da informação que me salva e que não vai salvar o outro, porque não chegou até ele essa informação que eu tenho. É uma coisa meio soberba, né? Eu tenho a informação, ele não tem. E se você vê alguns textos apócrifos, por exemplo, tem um texto em que Jesus beija na boca de Maria Madalena, um texto apócrifo, gnóstico. Esse beijo na boca de Jesus com Maria Madalena, o pessoal interpreta que Jesus teve um caso amoroso com Madalena, muitos dizem isso, mas na verdade, no texto gnóstico, o que ele quer dizer é que Jesus transmitiu uma informação gnóstica para Maria Madalena. Era o jeito de demonstrar que Jesus estava passando uma informação exclusiva que só ela teria. É uma gnose, é um conhecimento oculto. Só ela tem. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Agora, tem a outra palavrinha, agnosticismo. Tem um A agora. Antes era gnosticismo, agora é agnosticismo, com azinho. Agnosticismo é uma negação. É uma palavrinha, é uma letrinha de negação. Agnosticismo. Está negando a gnose. O que é isso? O agnóstico é aquele que nega que qualquer revelação, que qualquer religião apresente, seja verdadeira. Ele não crê em revelação nenhuma religiosa. Então ele olha para o budismo e fala, isso não tem nada a ver com Deus. Ele olha para o cristianismo e fala, não tem nada a ver com Deus. Ele olha para o judaísmo, ele olha para o islã, ele olha para qualquer religião e diz, isso não tem nada a ver com Deus. Não. Essas revelações não vieram de Deus. Não creio que essas revelações sejam de Deus. Então ele é agnóstico. Ele rejeita esse conhecimento sagrado, tido como sagrado pelas religiões. Ele corta, ele não aceita. E ele diz o seguinte, sobre Deus, se existe Deus, eu não sei e nós não podemos ter acesso a ele. Então, o agnóstico, ele é totalmente o contrário do que é o evangelho. Porque o que é o evangelho? É Deus que se faz homem e se revela a nós. O agnóstico diz que isso é impossível. Não pode haver um Deus. Se houver um Deus, poder pode. Se houver um Deus, nós não temos nenhuma comunicação com ele. Então ele não crê em nenhum sistema religioso e ele não crê que Deus possa se comunicar com o ser humano. E ele tem dúvidas se existe ou não. Ele não aposta sua ficha em nada. Esse é o agnóstico. E por fim tem o ateísmo. O ateu. Aquele que definitivamente nega que exista Deus. Para o ateu, Deus não existe. O agnóstico tem a possibilidade de Deus existir, mas ele não sabe e não acredita em nenhuma revelação. Já o ateu está decidido, Deus não existe.
Nossa vida é puramente fruto de uma evolução natural e, ao morrermos, terminou a nossa existência. Não existe Deus, não existe espiritualidade, não existe vida após a morte. É uma existência puramente material. Isso é o que pensa o ateu. E sobre o ateu, tem uma coisa interessante para falar. O movimento ateísta no mundo é recente. Não tem 200 anos que surgiram os primeiros ateus declaradamente. E esses ateus surgem em repúdio às atitudes dos cristãos. Porque eles viam pessoas falando de Deus, mas que andavam tão sujas, sujas da maldade, sujas do ódio, sujas da vingança, sujas da produção de guerra, sujas da exploração do próximo, mas com Deus na boca. Que esse movimento surgiu dizendo o seguinte: Deus não existe. Porque olha o que fazem aqueles que creem nesse Deus. Então Deus não existe. Então muitos que se dizem ateus são ateus de cristãos hipócritas. Na verdade, eles negam essa religiosidade vazia que muitos que se dizem crer em Deus têm. E como diz o Concílio Vaticano II, muitas vezes os cristãos mais escondem a face de Deus do que mostram essa face de Deus para o mundo. Pensa nisso. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.